Quero começar, não posso fazê-lo de outra maneira, por agradecer quer a Vasco de Melo, quer ao Jorge Braga de Macedo, o convite que me dirigiram para estar convosco na Academia das Ciências. A conferência que hoje aqui se conclui, intitulada Globalização em Português, Revoluções e Continuidades, integra-se num programa mais alargado, apoiado pela Fundação Amélia de Melo, que procura assinalar, até meados do próximo ano, os 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. A efeméride, naturalmente, é apenas o pretexto, justo e compreensível, para procurar divulgar e homenagear a sua vida e a sua obra, que certamente são motivo de orgulho entre os seus descendentes, a família Melo, mas que também não deverão ser menos da parte de Portugal e entre os portugueses. O meu agradecimento deve-se, por isso, e antes de tudo, à oportunidade que me oferecem de poder associar-me também a esta evocação e ao reconhecimento público de gratidão e admiração que recai sobre a figura, a todos os títulos, excepcional, de Alfredo da Silva e da sua notabilíssima obra no campo económico e social em Portugal. Permitam-me, por isso, que dedique este tempo inicial a sublinhar as razões para essa vontade, que é também a minha, de dar voz a esse reconhecimento. Alfredo da Silva foi certamente um homem do seu tempo, mas isso não terá feito dele um homem comum. Na verdade, tratou-se de alguém bastante invulgar. Para citar José Miguel Sardica, que dele assinou uma excelente síntese historiográfica, a solicitação da Fundação Amélia de Melo, e cito: Alfredo da Silva foi um grande industrial, dinâmico e empreendedor, com um elevado sentido de responsabilidade e de solidariedade social para com os seus muitos trabalhadores e de compromisso com o Portugal do tempo, que procurou transformar num país mais desenvolvido e mais competitivo. Citado nestes termos, Alfredo da Silva emerge com naturalidade como alguém que merece ser distinguido, simplesmente por se tratar de alguém que se distinguiu de facto e por ter sido assim de forma muito notória em vários domínios e com qualidades que associamos àqueles que nos servem de exemplo e sobre quem, por isso, sentimos o dever de prestar homenagem. Mas esta descrição introdutória que tomei emprestada está longe de dar uma ideia suficiente do que foi o significado da sua vida de empreendedor e de transformador da realidade envolvente que caracterizou o país em que nasceu, cresceu e se afirmou, sem pedir licença a ninguém e sem o patrocínio ou favor de nenhum poder instalado. Como o trabalho muito interessante de Sardica demonstra, de modo rico e bem documentado, Alfredo da Silva confunde-se com a sua obra, com a qual soube trazer a Portugal uma ambição e um poder de transformação moderna e inclusiva que, infelizmente, poucos seguiram ao seu tempo. Sem me querer substituir ao trabalho dos seus biógrafos, mas baseando-me no amplo consenso que entre eles emerge sobre o biografado, sublinho com brevidade apenas alguns traços mais impressivos que dele se devem guardar e enaltecer. Depois de deixar vincada a sua preferência pela preparação académica superior, antes de abordar a vida comercial que lhe estaria familiarmente destinada, Alfredo da Silva distinguiu-se, ainda muito jovem, com pouco mais de 20 anos, num contexto económica e financeiramente muito adverso em que o país tinha mergulhado. A bancarrota parcial de 1892, que constituiu epílogo dramático do excesso de endividamento público num tempo de instabilidade financeira internacional, não trouxe apenas consequências muito negativas para o país, aliás, para o Estado, arrastou também, como quase sempre acontece, a economia privada para as dificuldades financeiras e para a recessão. Foi neste ambiente de dificuldades que Alfredo da Silva se fez notar, intervindo em empresas comerciais, financeiras e industriais,
onde deixou uma marca de disciplina, reestruturação bem-sucedida e inovação. E foi com esse currículo de dinamismo e eficiência que se abalançou para o seu sonho maior na área industrial. Primeiro em Lisboa, depois no Barreiro, seguidamente em muitos outros pontos do território nacional e em além-mar, no mundo do que hoje chamamos lusofonia. Alfredo da Silva levou o seu gênio visionário e o seu trabalho e energias inesgotáveis à fronteira do sucesso consagrado. Como nos empreendedores que são agora referenciados como modelos de reinvenção do capitalismo socialmente responsável e inclusivo, por oposição ao capitalismo rentista e extrativo, também Alfredo da Silva era um empreendedor que corria riscos por conta própria para reforçar a autonomia e responsabilidade das suas empresas para com os seus empregados e colaboradores e para com o país. Apostava no mérito, escolhendo e promovendo os melhores e não pactuando com o amiguismo a troco de influências empresariais e políticas. Era exigente e disciplinado no trabalho, desprezando e afastando a mediocridade e a complacência. Era próximo e acessível aos seus colaboradores, sem esquecer a sua posição de responsabilidade e sem deixar de se dar ao respeito. Mostrava compreensão com o que pudesse correr menos bem, desde que tal não resultasse de incúria ou de falta de profissionalismo, fazendo elevar o tom da sua resposta cada vez mais exigente em função da crescente responsabilidade que cada um ocupava na cadeia hierárquica. Desprezava, por isso, a atitude que consiste em encontrar um bode expiatório num colaborador mais humilde, preferindo pedir responsabilidades aos que ocupavam uma posição de comando mais elevada. Apostava também no bem-estar, na segurança, na saúde e na formação e educação de todos os que trabalhavam no seu grupo, não para evitar conflitos laborais ou para ampliar os seus dividendos, mas para reforçar a resiliência e a responsabilidade social daquilo a que chamava a família cofista. Fê-lo, aliás, muito antes do Estado, enquanto tal, se sentir responsável ou ser responsabilizado perante o conjunto dos cidadãos nesta dimensão social e humana. O essencial da sua riqueza era mais patrimonial que financeira, já que estava investida grandemente nas suas empresas, como um verdadeiro empresário que confia nas suas obras deve poder fazer. Sem nunca ter deixado de procurar influenciar legitimamente o mundo político que tomava decisões e afetavam a vida económica e empresarial, não procurava a proteção do Estado para viver mais descansado ou para tirar concorrentes do caminho e, não raras vezes, chegou a acumular atritos e agravos por não ser obediente e não andar no beijamão. Não cultivou, por isso, mesuras e cuidados cínicos com o poder político, nem disfarçou hipocritamente discordâncias que poderiam ter originado más vontades e discriminações para melhor se posicionar para receber subsídios ou favores outorgados por quem tem o poder de decidir e gosta de assim exercer o poder. Peço desculpa por provavelmente ter dedicado tantos exemplos ao perfil empresarial e cívico de Alfredo da Silva. Mas não me estendi na enumeração destas qualidades e características por acaso. Filo por me parecer gritante o quanto a sociedade portuguesa precisaria ainda hoje de um módico destas qualidades para poder distanciar-se da menorização a que assistimos da sociedade civil perante os receios de abuso do poder político e à dependência e, por vezes, até à subserviência com que muitos, mais ou menos bem instalados, são convidados a olhar para a longa mão do Estado, para os seus favores e para a sua discricionariedade, ou para os meros caprichos, ideológicos ou não, dos que exercem o poder político, esperando com isso alcançarem simpatia e proteção contra a arbitrariedade pública, ou julgando qualificarem-se melhor como candidatos descapitalizados aos fundos e aos dinheiros controlados pelo Estado. De resto, as qualidades que sublinhei em Alfredo da Silva não seriam apenas uma bênção revitalizadora e moralizante reclamável para a área privada. Seriam mesmo um exemplo ainda mais inestimável a seguir na própria área pública, onde chega a ser chocante ver responsáveis políticos e governantes acederem ao autoelogio e ao desafio arrogante,
quando não ao puro passa-culpas, em vez de assumirem responsabilidades, tanto por fracassos como por verdadeiros escândalos que afetam a reputação externa do país e abalam a confiança dos cidadãos nas suas instituições. De facto, há 3 exemplos bem recentes, infelizmente muito eloquentes, que não teriam ocorrido nos termos em que ocorreram se os valores éticos e o exemplo cimeiro de responsabilidade tivessem ocupado um lugar de destaque. O que se passou, por exemplo, com os resultados do programa TIMSS, que avalia competências na área das ciências e da matemática dos estudantes que terminaram o primeiro ciclo do ensino básico, é um dos casos lastimáveis de fuga às responsabilidades e da ausência de humildade para corrigir políticas que manifestamente se revelaram desadequadas. A manterem-se, estas políticas educativas trarão um prejuízo grande para a formação dos jovens portugueses. O facto de o atual Governo ter preferido culpar o Governo que chefiei e que já terminou funções há mais de 5 anos por estes resultados recentemente divulgados e que incidem sobre o percurso escolar de alunos que iniciaram os seus estudos já no âmbito das reformas introduzidas pela atual equipa governativa, além de ridículo, apenas serve para sublinhar como o populismo e o facilitismo podem animar o debate político, mas sempre acabam por desqualificar as políticas públicas e por impor um ónus sobre as gerações futuras que enfraquece o país e que acabará por gerar maiores desigualdades e injustiças económicas e sociais entre os portugueses. A procura de um bode expiatório nota-se também de modo muito grave no que tem acontecido em torno do caso extremamente preocupante de homicídio ocorrido há vários meses de um cidadão estrangeiro no aeroporto de Lisboa quando estava confiado às mãos do Estado. Depois de meses de incompreensível inação, após os factos serem conhecidos e com a autoridade do Estado seriamente abalada e a confiança nas instituições públicas beliscada, tudo tem servido para procurar disfarçar o indisfarçável. A superior dificuldade em admitir as falhas graves incorridas ao não se ter atuado prontamente com diligência e sentido de defesa do interesse público. E a incompreensível relutância em defender o Estado da fuga às responsabilidades dos seus dirigentes, que antes preferem lançar o opróbrio injusto sobre toda a força de segurança em causa, nomeadamente apontando para o seu esvaziamento funcional, em vez da simples e pronta assunção de responsabilidades. Deixo para o final o caso da TAP, por me parecer emblemático da insustentável leveza da irresponsabilidade pública na condução do interesse coletivo. Durante quase 20 anos, o Estado procurou uma solução que viesse a permitir a privatização da empresa. Quando as dificuldades financeiras do Estado e da própria empresa se agravaram com a chegada da crise em 2010, o Governo de então foi forçado, pelas circunstâncias, a comprometer-se em encontrar rapidamente uma solução de privatização. E foi já um outro Governo ainda, o que chefiei em tempos de particular adversidade, aquele que in extremis conseguiu resolver o problema, quer o da companhia, que já quase não tinha financiamento nem sequer para comprar combustível, quer o do Estado, que tinha a responsabilidade nas mãos, mas não os meios financeiros para negociar a viabilização da empresa, consumando a tão procurada privatização. Ora bem, é sabido que essa operação foi revertida quase de imediato pelo Governo que se seguiu. Numa fase inicial, colocando o Estado como acionista maioritário e desde logo com as responsabilidades inerentes em matéria de dívida e de resultados, embora mantendo o poder de decisão da gestão da empresa na mão dos acionistas privados, agora minoritários. Mas com a mudança de ministro no Governo vieram também as querelas políticas de poder e o dinheiro público foi usado para aumentar a participação do Estado no controle da empresa. Chegou-se ao extremo de o Estado português, no meio da pandemia, que afetou de forma tão violenta as empresas de transporte aéreo, ficar com o registro inédito de dispensar acionistas privados de reconhecer prejuízos, como aconteceu em todo o lado, antes oferecendo-lhes uma remuneração para a sua saída da empresa. Ficando o Estado com o controle da gestão e com a fatia de leão das responsabilidades financeiras e patrimoniais. Agora que a TAP está ameaçada na sua sustentabilidade, em vez de serem os privados que arriscaram investir na privatização,
a responderem pelos resultados perante a banca e as empresas de leasing, entre outros credores. São o Estado e os contribuintes que têm de assumir os prejuízos, que já só quase se podem dividir com os funcionários da empresa, que mais parece ter sido renacionalizada. Isto deve ficar bem claro. O Estado está hoje empenhado na reestruturação da empresa, que exige para já, e só nesta primeira fase, uma injeção de dinheiros públicos de quase 4 mil milhões de euros, porque na ausência desta injeção de capital, o Estado teria de se responsabilizar por todos os prejuízos e dívidas que antes cabiam aos privados. Que bom para todos estes privados que o Estado atua assim, e que mau para todos os contribuintes. Não será demais sublinhar a gravidade desta situação. Acho mesmo que é um imperativo de consciência cívica dizê-lo audivelmente. Dados os riscos elevados da sua imensa dívida pública, o Estado não dispõe de meios mais reforçados para investir na recuperação económica face à crise pandémica, estando por isso dependente das facilidades que o Banco Central Europeu possa estender e ficando desesperadamente a aguardar pelo financiamento a fundo perdido que a União Europeia deverá remeter. O Estado também não consegue canalizar hoje, nem o conseguirá no próximo ano, uma ajuda mais expressiva como seria necessária para a economia resistir melhor à crise, sendo Portugal dos países que menos têm gastado em percentagem do PIB ao nível da OCDE nesta matéria. Mas o Estado prepara-se, se em Bruxelas obtiver autorização, para canalizar o que lhe falta na saúde, na educação, na ciência ou na ajuda à economia, para injetar na TAP redimensionada, com milhares de despedimentos inevitáveis, e menos aviões e menos atividade, sem, no entanto, explicar ao país que apenas o fará porque reverteu uma privatização que vários governos procuraram realizar, embora só um tivesse conseguido concretizar. Esta fatura que o Governo se prepara para endossar vai ser suportada por muitos anos, por muitos governos e demasiados contribuintes a quem o Estado não vê hoje com respeito nem parcimónia. Retomo o tão gratificante exemplo de Alfredo da Silva. A sua companhia da União Fabril, a CUF, foi o maior conglomerado industrial do país e, juntamente com a miríade de empresas que se agregavam sob o chapéu da sua sociedade geral, constituiu o mais significativo grupo económico português, atingindo uma dimensão nacional e internacional assinalável. No entanto, toda esta obra que nasceu e se desenvolveu sob a sua égide, desde o final da monarquia constitucional e até meio da Segunda Guerra Mundial, quando o notável empresário faleceu, não chegou até ao Portugal da Revolução de 1974 por mero efeito de inércia. Apesar de muito lançado e com raízes sólidas, este grande grupo económico, que o chamado PREC viria imprudente e irresponsavelmente a desmantelar e a dissolver, como de resto fez com todos os outros grupos económicos existentes, prosseguiu um caminho de integração vertical e de maior diversificação por via de uma ação continuada e ampliada, guiada por um exemplo que perdurou e se soube impor num contexto contemporâneo bem diferente daquele que marcou o do seu fundador. Este contexto, vale a pena recordar, foi pontuado por uma política pública de fomento industrial, prosseguida depois da guerra, e por uma crescente abertura e integração da economia portuguesa nos movimentos económicos internacionais e europeus, como aconteceu sobretudo com a participação na criação da Associação Europeia de Comércio Livre, a EFTA, com a posterior conclusão de um acordo preferencial de comércio com a Comunidade Económica Europeia, no começo dos anos 70, e ainda com o amadurecimento dos mercados associados à língua portuguesa, quer entre as então colónias em África, com destaque para Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, quer também do lado do Brasil. Porém, este tempo novo trazido pelos ventos do pós-guerra, nomeadamente na Europa, foi contemporâneo e comum aos restantes grupos económicos. Pelo que é razoável concluir que o Grupo CUF, que prosperou e se expandiu consideravelmente ainda mais durante os anos 50 a 70, deve esse resultado ímpar à ação consistente dos continuadores de Alfredo da Silva, que contaram com a liderança exercida primeiro pelo seu genro, Manuel de Melo, depois pelos seus ilustres descendentes, com destaque para os filhos deste último e de Amélia da Silva Melo, aqui bem representados pelo bisneto de Alfredo da Silva, Vasco de Melo, que se mostraram imbuídos do mesmo espírito e dos valores do fundador da CUF. É, pois, em homenagem
a Alfredo da Silva e aos seus continuadores, que peço agora um pouco mais da vossa paciência, esperando que me consintam uma breve reflexão final de caráter mais geral sobre a economia portuguesa e as tarefas que me parecem mais relevantes para abrir um outro sentido de esperança ao nosso destino coletivo. À medida que a crise económica e social avança e que a fraca suficiência das nossas disponibilidades públicas inibe maior arrojo no combate à crise, cresce a probabilidade que o tempo que estamos a viver possa, uma vez mais, ser orientado pela necessidade de responder às emergências e ao urgente, fazendo esquecer a situação estrutural débil em que nos encontramos e a consequente importância que deveriam assumir as reformas das estruturas políticas, sociais e económicas necessárias para construir uma história diferente da que se tem desenhado há uns anos a esta parte. Ora, devemos evitar adiar constantemente as tarefas que sabemos fundamentais para nos aportarem um futuro com mais confiança e liberdade. Para isso é fundamental partir de um diagnóstico realista da situação em que nos encontramos e não ter receio de analisar todas as possibilidades que o mundo pode abrir para superar as nossas vulnerabilidades, para isso se exigindo pelo menos a força de vontade para trabalhar no sentido de as superar. O peso demasiado elevado da nossa dívida pública e privada, bem superior em termos brutos a mais de 700 mil milhões de euros, apenas poderá ser progressivamente minimizada e constituir um menor travão às nossas ambições de crescimento se soubermos atrair muitos verdadeiros empreendedores como Alfredo da Silva, portugueses e estrangeiros. Pessoas que apostem no mérito e no conhecimento, que invistam os seus recursos em vez de despejarem mais endividamento sobre o nosso sistema financeiro, que aceitem correr os correspondentes riscos, pagando os erros dos insucessos que certamente existirão, mas recolhendo os respectivos proveitos, sem receio de virem a ser deles privados ou expropriados, partilhando-os numa perspectiva de responsabilidade social e ambiental e insuflando mais ambição e dinamismo à nossa alma tão afetada pela maleita oitocentista. Não é crível que possamos ser bem-sucedidos neste desiderato apenas por nos acharmos os melhores do mundo ou merecedores inatos de todas as felicidades. Se não conseguimos fazer até aqui suficiente e sustentadamente, nestes últimos 200 anos, talvez seja útil ver melhor e com mais atenção o que fizemos de menos bem e o que deveremos mudar para que o resultado seja diferente no futuro. Sem fugas à responsabilidade, sem desculpas ou passa-culpas infantis. Agora que já não há rei nem monarquia para culpar pelas nossas desgraças. Agora que também já não há ditaduras nem a sociedade fechada e pequenina que nos limitava. Agora está na hora de olharmos para nós próprios e fazermos o que tem de ser feito enquanto vamos a tempo de alterar as coisas como pretendemos, para que nem tenhamos de voltar a passar por experiências tão traumáticas como as que vivemos após a grande crise de 2010, nem estejamos condenados a uma desqualificação paulatina dos nossos sonhos e aspirações de poder viver uma sociedade verdadeiramente mais democrática e com mais justiça. Chegámos à Europa do mercado comum há 35 anos. Depois de termos visto destruir, como referi, com os excessos do PREC, os poucos grupos económicos que a abertura progressiva ao exterior tinha gradualmente vindo a ajudar a fortalecer, numa espécie de exercício de autoflagelação e automutilação, ainda há a espaços quem pretenda culpar a Europa e as suas instituições, ou simplesmente os governos dos frugais para uns, os governos dos iliberais para outros, se não mesmo ambos, ainda para os mais imaginativos, por não termos a realização e o crescimento que ambicionamos. Mas é ridículo que no país haja sempre quem estique o dedo acusador aos outros países e à Europa, quando quase todos na Europa progridem e convergem mais do que nós à medida que a integração europeia se aprofunda. Aproximámos-nos significativamente em termos reais da média europeia na primeira meia dúzia de anos da integração, quando éramos apenas 15 países. Mas conseguimos, singularmente, regredir à medida que países mais pobres e menos desenvolvidos que nós se integraram na União Europeia. Poderá dizer-se que regredimos mais nos anos de crises que tivemos de enfrentar, o que é verdade.
Mas isso esquece que os outros também enfrentaram as crises e que a média europeia reflete esse desempenho de todos. Pelo que, se nos afastámos mais dos outros durante as crises, foi porque a nossa vulnerabilidade estrutural nos impõe nas crises prejuízos maiores do que impõe aos outros. E se somos já dos países mais antigos da política de coesão, seremos em breve, se tudo continuar como até aqui, o que mais distante se apresentará de todos os outros, incluindo os da coesão e daqueles em que as desigualdades de rendimento mais se apresentarão vincadas. Que Europa é esta que só prejudica em termos relativos Portugal? Não será finalmente conveniente perguntarmos-nos que Portugal é este que não consegue fugir à cauda da Europa quando praticamente todos os outros conseguem? A resposta terá de ser dada por nós próprios, olhando para dentro da sociedade portuguesa e mudando o que é preciso. Mudar nas estruturas públicas e privadas. Conseguir, se assim o desejarmos, implantar regras estáveis e confiáveis. Responsabilizar a sociedade civil e o Estado e cultivar um exemplo de salvaguarda e de separação de interesses que possa incutir o desenvolvimento do capital social e da confiança. Mas sabendo que um país com as nossas características e com a nossa dimensão e vulnerabilidade só pode ganhar escala e transcender-se se voltar para fora e para o mundo, com empresas e grupos económicos de maior dimensão e com maior ambição. E não falo apenas do mundo europeu, falo também do mundo global, a começar pelo mundo global em língua portuguesa, que tem andado tão arredado e distante das preocupações dos poderes públicos, ainda para mais, quando há situações que bem reclamam uma outra atitude de responsabilidade e de solidariedade, como acontece perigosamente com Moçambique, por exemplo, cuja, pelo menos aparente, passividade portuguesa não tem explicação. Mas falo também a pensar no mundo global que podemos em conjunto abordar em qualquer língua ou geografia, sobretudo agora que o mundo voltou a ser ainda mais multipolar e nos oferece uma conjuntura crítica, favorável à mudança, que não pode ser desaproveitada pelo aparente determinismo das nossas instituições, para utilizar uma ideia de Acemoglu, aqui evocada na sessão de hoje tão oportunamente por Luís Brites Pereira. Ora, o conjunto das reformas e transformações que precisamos operar na dimensão interna e sobre as nossas instituições não podem deixar de ser comandadas e refletidas na nossa política externa, acabando com a duplicidade de estratégias e de discursos, uns feitos para inglês ver, outros para a exaltação inconsequente do faz de conta que somos fantásticos, quando não nos damos sequer ao trabalho de dar qualquer continuidade e sustentação ao esforço de mudar o essencial, talvez com medo da penalização mais imediata dos eleitores, ou das clientelas políticas, ou dos interesses instalados. A internacionalização da economia portuguesa, bem como a atração de investimento externo e de uma maior intensidade da inovação e do conhecimento, não se fazem numa agenda externa de discursos de fachada, desligada das transformações internas que devemos percorrer. Esta agenda de mudança, para ser genuína e não falhar o alvo, tem de estar no coração da nossa política externa. E esta não pode deixar de ser pautada e coordenada pelo centro do Governo e do seu mais alto responsável, que é o Primeiro-Ministro. Infelizmente, o país tem despendido demasiado tempo e desperdiçado demasiado talento na mise-en-scène, mas relativamente pouco a realmente perseguir as prioridades que nos poderiam abrir um resultado diferente daquele que temos recolhido em muitas décadas de empobrecimento relativo crescente. Desejo, sinceramente, que a inspiração de Alfredo da Silva possa ajudar as novas gerações a reclamarem e a empreenderem essa mudança. Destaco as novas gerações, porque elas deverão saber que, a continuarmos como até agora, só poderão contar cada vez menos com o Estado, simplesmente porque este não conseguirá estar à altura das suas responsabilidades. Mas as novas gerações, também porque só elas são suficientemente desprendidas do presente e do futuro para se apresentarem libertas, para melhor merecerem o que há de vir. Mas é da nossa estrita responsabilidade moral não deixar as novas gerações sozinhas nesta tarefa e nesse esforço, que será tanto maior
quanto o peso do legado de omissões que temos eticamente o dever de evitar. Muito obrigado pelo convite que me deram e muitos parabéns por toda esta iniciativa. Muito obrigado.